Olá, meu amigo, minha amiga, a fervura no nosso país continua com tudo. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje para mais um encontro, em meio a muitas chaleiras que estão no fogo, estão sendo aquecidas e muitas delas já estão expelindo muitos vapores e até gases tóxicos que estão mostrando para a sociedade o que foi, a matéria-prima que está agora alimentando essa fervura toda. E quando a matéria-prima é muito ruim, evidentemente aquilo que a gente acaba sentindo, os odores, não são nada agradáveis. Vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos de criaturas que estão dentro da mesma chaleira ou dentro da mesma panela de pressão, o que isso está resultando. E de outras situações aí que estão preocupando muitas pessoas do campo progressista, como, por exemplo, a instauração de uma CPI do MST. Isso aí vai tumultuar o Brasil, a gente tem que ficar preocupado com isso, a gente vai ter um governo que vai perder a governabilidade, isso vai atingir o governo? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas e outras questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui, você é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende. Dê o seu joinha, mande seus comentários, lembrando que nós temos aqui sempre uma área de interatividade, que é o nosso chat, que eu sempre abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, e também o nosso clube de membros, onde você pode ficar mais próximo e prestigiar ainda mais o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, olha, você colocar criaturas numa panela de pressão vivas, alguns alimentos são até preparados assim, Eu acho uma crueldade muito grande, Se faz isso com caranguejos, Eu já cheguei a presenciar isso quando era criança, fiquei com trauma, Então até hoje eu não como o dito cujo muito em função desse trauma, Mas é uma realidade gastronômica em várias partes do mundo, E a panela está colocando dentro dela, a panela política, algumas criaturas. Por exemplo, na mesma panela, o ex-presidente da República e o seu braço direito, o seu ajudante de ordem. Já coloquei para vocês aqui que a covardia do ex-presidente da República não é novidade para ninguém. A todo dia ela vai sendo mais ressaltada. Esse homem não é capaz de um gesto nobre. É impressionante. As pessoas que caíram em desgraças, que foram presas por causa delas, as pessoas que se prejudicaram por causa dessa criatura, estão todas esquecidas. Nenhuma palavra, absolutamente nada. E não foi por falta de aviso, por isso que eu sempre disse aqui no nosso portal que esse grupo de pessoas se comportava como os canjicas do conto alienista de Machado de Assis, um bando de pessoas ali que estavam na cidade, que virou um grande manicômio. Então esse foi o habitat dessas criaturas. E agora a gente está vendo muitas delas dentro de algumas panelas. Algumas lá na Papuda, outras na Colmeia e outras tantas com o dispositivo eletrônico na canela. Eu comentei com vocês também que muitas das pessoas que sofreram por conta da influência do que nós vimos aqui no Brasil estão isoladas, estão absolutamente em desgraça, como o assassino do Marcelo Arruda. E hoje eu vou falar com vocês de um outro criminoso também que foi contaminado, mas está passando despercebido aí pela grande imprensa. Bom, vamos seguir aqui de novo aqui nos principais personagens da panela central aqui. Ex-presidente da República e Mauro Cid. A gente vê aqui no jornal O Globo, no G1, melhor dizendo. Ex-auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid responde a todas as perguntas da Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas. Respondeu todas as perguntas, mas quais foram as respostas? Gente, é possível alguém servir um criminoso durante 4 anos, que cometeu crimes em séries, de todas as naturezas, e ele ser o responsável principal pelos atos desse criminoso? Dá para ele assumir toda a responsabilidade? Você já sabe a resposta. É muito complicado, Mas se tratando do ex-presidente da República, ele vai tentar jogar tudo no colo do Coronel Cid. E como é que vai ficar essa história aí? O pai do Coronel Cid já trocou o advogado dele logo na largada, que era o mesmo advogado da família Bolsonaro. Ele viu ali que isso não ia dar certo. E na medida que as respostas às perguntas são dadas na Polícia Federal, mais os quebra-cabeças vão se formando. E aí como é que o Bolsonaro escapa de uma história dessa? Bom, hoje aqui na coluna da Bela Megali tem o seguinte texto, e o título é:
as críticas de Bolsonaro sobre Mauro Cid a portas fechadas. Então, Bolsonaro, ele está dando ripada aqui no Mauro Cid, aquele que o serviu durante 4 anos. Eu já comentei com vocês que na revista Veja, num ato de covardia do Bolsonaro, ele disse que a indicação do Mauro Cid não foi pessoal, foi do alto comando do Exército. Ué, mas o alto comando do Exército é um ser abstrato? O alto comando tem nomes. Quem é que plantou lá o Coronel Cid para ser um ajudante de crime, para ser um malfeitor, né? Contra o povo brasileiro, contra o Estado brasileiro? Então, Bolsonaro é um inocente, ele não sabia de absolutamente nada e quem governou o nosso país foi o Mauro Cid, por um lado, e Paulo Guedes, por outro, né? Na área da economia. O texto diz o seguinte: o ex-presidente tem repetido para diversos aliados, em tom irritado, que Cid agiu sozinho no caso da falsificação do cartão de vacinas e que por isso que ele arque com as consequências. Auxiliares diretos de Bolsonaro seguem com o mesmo discurso e afirmam que o ex-presidente se queixou do que chama proatividade excessiva do ex-ajudante de ordens. As falas de Bolsonaro, feitas de maneira reservada, estão sendo vistas por membros do seu partido, o PL, e de siglas aliadas, como um traço comum do ex-presidente, o de abandonar aliados pelo caminho. Então, quem é que pode jurar fidelidade a Bolsonaro, sabendo desse perfil? Só se for muito trouxa, sobretudo para cometer crime, né? Um criminoso quanto mais. Então, essa gente toda está nessa frigideira, nessa panela de pressão, nessa chaleira, e nós, em breve, veremos o prato ser servido, né? O prato ser servido pela justiça aqui no nosso país. Vamos aguardar, porque tem muita gente assim, mas ele não foi preso ainda. Gente, o Bolsonaro deixou o governo, formalmente, há menos de 5 meses. É muito pouco tempo para você processar tudo aquilo que estava represado. E tem mais. Nós temos que aguardar a saída do Procurador-Geral da República e da senhora Lindora Araújo. 2 caixas pretas a céu aberto. Eles vão ter que sofrer também uma investigação dentro da Procuradoria-Geral da República. Isso não pode ficar assim. Então, quando essa etapa for superada, a fila vai andar mais. A fila da perda de direitos políticos do Bolsonaro deve acontecer agora, no começo do segundo semestre. Então, vamos continuar jogando luzes, a gente não pode varrer para baixo do tapete. Isso não, a gente tem que motivar os formadores de opinião, todo mundo, a ficarem todos com as lanternas e as lunetas ligadas, né? Bom, e aí mudando de assunto, gente, que preocupa muitas pessoas. CPI do MST, oposição quer convocar ex-ministro do STF, líder do MST e Flávio Dino. Matéria aqui em vários jornais. Gente, eles querem convocar o Flávio Dino, será que eles não aprenderam ainda? E vão convocar ali o Stedley. Gente, olha, muitas pessoas estão preocupadas assim, mas a CPI está sendo formada por ruralistas, pelo Salles, pelo coronel, não sei o que das quantas, deputados, gente de extrema direita, enfim. Quem que eles vão convocar além do Dino e do Stedley? Vocês acham que eles vão emparedar o Dino e o Stedley? Vocês acham que isso é possível? Então, vocês já anotem aí que isso não vai acontecer. Em segundo lugar, eles vão levar trabalhadores com as mãos calejadas, gente de movimento que está na luta por terra há décadas, para dizer o quê? Eles vão expor ali o conflito social que nós temos no Brasil. Nós vamos ver a iniquidade, nós vamos ver relações de violências policiais por todos os cantos, nós vamos ver a corrupção no poder judiciário, nas estruturas, nós vamos ver aí, são grileiros, são pessoas que não têm nada a ver com terra, explorando a terra de uma maneira indevida, roubando madeira. Quem é que eles vão? Então, gente... teve uma passagem em uma CPI, a CPI lá do Mensalão, e que o Heriberto, né, que era motorista do Collor de Mello, um trabalhador foi colocado ali e ele foi inquirido. Muita gente achou que ia espremer ele, né, os apoiadores de Collor de Mello, no caso, o Roberto Jefferson, sempre ele, né? E o Roberto Jefferson quis fazer uma pressão, né, ele que tem aquela verve, né, aquela eloquência, né? Ele começou a emparedar o trabalhador, o motorista do Collor. Aí disse, olha, o senhor está revelando essas coisas todas, o senhor está botando colocando esses crimes todos aí na conta do presidente Collor. O senhor quer dizer que isso é só por patriotismo? E aí o Heriberto olhou para ele e falou assim, e o senhor acha pouco? O senhor acha pouco? Então, gente...
Você confrontar um trabalhador que legitimamente está lutando pela terra, por um direito social que está previsto na Constituição, enfim, e tudo aquilo que eles sofrem, isso vai possibilitar também o relato de vida dessas pessoas. Isso vai possibilitar também o relato de como o Estado brasileiro é injusto. Então, eu quero ver, inclusive, se essa CPI ela será televisionada, né, pelos grandes veículos de comunicação. Seria interessante a gente ver esses embates entre um trabalhador com calo nas mãos e ladrões, corruptos, latifundiários, golpistas, todos eles juntos, né, para tentar ali criar alguma rusga contra o governo, né? E o governo, por sua vez, tem a obrigação moral de enfrentar essa questão da reforma agrária. A gente não pode conviver no nosso país com movimento de sem terra. Movimento de sem terra. A Alemanha tem movimento de sem terra, a Inglaterra tem movimento de sem terra. Que país civilizado tem movimento de sem terra? Que país não teve ali uma distribuição mínima, né, da propriedade na sua história? Com todas as contradições, o Brasil, com o volume de terras que tem, a gente tem movimento de sem terras, é uma coisa que é uma incongruência, sobretudo depois da passagem do governo de esquerda. Então nós temos a obrigação de colocar isso na pauta do dia. E o governo Lula vai ter que enfrentar essa situação. E uma CPI, de repente, vai servir até como um embalo para essa história. Então eu não creio em criminalização, não creio em problemas para o governo Lula, em função desse tipo de situação, não. Tem que acelerar os programas de cooperativismo, de distribuição de propriedades de terras, enfim, de financiamento, enfim, que isso sendo feito a gente vai ver coisas muito positivas aqui no Brasil, como já aconteceu em outros países do mundo, né? Os pequenos proprietários rurais avançando o país em direção ao processo civilizatório. Bom, e aí, gente, notícia que eu queria compartilhar com vocês que mostra uma doença aqui do bolsonarismo que atingiu figuras de todas as formas, né? Ministério Público de São Paulo pede perícia de velocidade do motorista que matou o suspeito e debochou. É um cidadão que chegou e fez chacota. Ele colocou... Esse tipo, eu vou colocar para vocês, gente, porque isso representa o mal, né, que nós vivenciamos aqui no Brasil. Nós estamos vendo o racismo que foi feito lá contra o Vinícius Júnior na Espanha. Ele tem a mesma raiz, a ignorância, a estupidez, a falta de educação, a falta de humanização, a falta de formação, a falta de alma. Isso tudo proporciona esse tipo de deformação. E aí a gente vê essa situação aqui. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. O cara debochando aqui do cara que atropelou por suspeita de... engraçado que logo em seguida já chegou direitos humanos, as meninas da PUC, de direito. Ah, tira o carro de cima do cara! Eu não! Vai ficar aí até a polícia chegar. Ah, tira o carro de cima do carro! Aí ligaram pra Record, pra Band, pro Siqueira. Nossa! Já chegou a gente falando, ele é da minha família, tira o carro de cima dele, ele tá vivo. Eu falei, não, vai ficar aí em cima do carro. Deixa aí. Então, gente... Posso tirar o carro, né? É o mesmo espírito do cara que matou lá o Marcelo Arruda, dos mesmos que colocaram o Jesus lá no Camburão e atiraram bombas de gás lacrimogêneo até a morte dele, né? Então, é isso que tem que ser banido o tempo todo. Olha, o cara colocou nas redes sociais dele isso aqui, ó, ele dizendo assim, agora não vai poder mais fazer o L. Pois é, meu chapinha, você, assim como aquelas pessoas que foram para Papuda, você vai para a cadeia. Você não tem o poder de decretar a pena de morte de uma pessoa que era suspeita de ter furtado alguma coisa e que nem se sabe se furtou, né? A vítima, nesse caso aí, tinha 21 anos, foi torturado, né? Com um carro em cima, um carro quente, até chegar à sua morte. Então, esse tipo de comportamento foi normalizado nesses meios bolsonaristas a ponto de fazer com que essa criatura ficasse dizendo, esse não faz mais o L, esse vai para o inferno e tal. E agora, pergunto a vocês acham que alguém da família Bolsonaro, algum bolsonarista vai lá prestar solidariedade a esse indivíduo? Alguém vai fazer um pronunciamento dizendo que ele estava certo, que era isso mesmo que tem que ser feito? Esse é o senso comum que a gente tem que colocar na sociedade? Pois bem, a chaleira ferveu forte para esse cara aí, ele vai ficar preso, viu, gente? Não, podem anotar isso que eu estou falando para vocês. O caso não está sendo tratado como uma banalidade de uma reação
a um furto, não. A gente fica por aqui, mais tarde eu volto, porque tem mais assuntos interessantes aqui para tratar com vocês, tá bom? Um grande abraço, tchau!